Graça e paz. Está sem fogo aqui? Tá bom. Como é que vocês estão? Você já viu a pessoa do lado? Alguém sabe onde nós estamos? Daniel, né? Qual é a rua? Daniel 4. Nós vamos ler hoje os versículos de 28 a 34. Então, antes da leitura, eu sempre esqueço, e agora daqui para frente a gente vai esquecer mais. Tem que batalhar com essa história. As pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, normalmente aqui na nossa comunidade nós damos um CD. E o irmão Jurandir veio aqui à frente para me lembrar que ele está querendo conceder, querendo conceder alguns para aquele que visita pela primeira vez. Levanta a sua mão e você vai receber este CD. Lá atrás nós temos, aqui, você é muito bem-vindo nesta casa dos mendigos da graça. Ok? Tem mais alguém? Irmão Jurandir, dá uma olhada lá atrás, bem atrás. Bem atrás, bem atrás. Lá no canto de... está lá. Ok. Então nós vamos ler Daniel capítulo 4, verso 28 a 34. Aqui nós temos a humilhação do sonhador. Lembra-se que o rei Nabucodonosor era um sonhador, teve alguns sonhos, e este sonho, ele estava no seu palácio, estava bem tranquilo, bem distraído, bem acomodado, e ele viu uma árvore enorme que ia até o céu, com ramos, galhos, onde as aves do céu se aninhavam,
os bichos comiam daquela árvore, e ele ficou perplexo e chamou os seus servos para tentar interpretar, os caldeus, os feiticeiros, os encantadores, para ver se dava uma interpretação, e eles não puderam. E nós chamamos a atenção que possivelmente este Nabucodonosor fosse o terceiro Nabucodonosor, ou Nabonito. E nós dissemos que há 4 Nabucodonosor. Possivelmente o primeiro foi Nabopolassar, o pai do segundo, que seria o chamado Nabucodonosor II. O terceiro seria esse Nabonito, e o quarto foi o que morreu aqui em 2000. Qual é o nome dele? Saddam Hussein. E possivelmente ele se declarou como sendo Nabucodonosor II. Por falta de conhecimento da história, ele tentou fazer a construção de um novo sistema. E este homem, ele estava perplexo com o sonho que teve e pediu que os seus assessores viessem interpretar, e eles tiveram dificuldade. E Daniel explicou que aquele sonho se referia a ele, Nabucodonosor, e que ele ia ser destruído, o sistema, mas ele iria ficar preso na terra com o tronco agrilhoado, e que ia passar 7 períodos sobre ele, e ele iria comer capim como os bois, e iria ficar durante aquele período até que ele volvesse os olhos para o céu e pudesse ver a Deus. Isto aconteceu. Então, aqui do verso 28 até o verso 34, nós temos aí a humilhação do orgulhoso. Porque quando o homem não se humilha, Deus vai ter que humilhá-lo. Ok? Então vamos ler o texto, capítulo, os versículos 28 até 34 de Daniel 4. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescerem os cabelos como as penas da águia, e suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Vamos orar, irmãos. Pai, aquieta o nosso coração diante de Ti, para que vejamos que Tu não improvisas nada, mas que Tu tens controle sobre tudo. Nada é acidental, mas tudo tem um propósito.
Dá-nos a graça de conhecer o teu caráter e a tua fidelidade. Move os nossos corações para ti mesmo, para que sejamos completamente capturados pelo teu Espírito e vivamos para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo passado, nós estivemos olhando esse texto no seu estado geral, em todos os aspectos, vendo que todo pecado é contra Deus. Quando se fala a palavra pecado, esta palavra está ligada a uma atitude do homem diante de Deus. Que todo pecado é grande, mas há um pecado que é considerado como o maior e mais grave de todos os pecados. Ele é chamado o pecado dos pecados. O pecado é sempre contra Deus. O crime é contra os homens. Há pecado que também é crime. Mas há crime que não é pecado. Como assim? Eu posso matar uma pessoa e não pecar. Como assim? O pecado é sempre voluntário. E eu posso matar uma pessoa involuntariamente. Eu estou dirigindo o meu carro, pneu fura, eu derrapo na estrada, pego uma pessoa que está lá no meio-fio, cometi um crime, no direito ele é chamado de culposo, porque ele não havia intenção. É um crime, mas não é pecado. O pecado de Adão foi um pecado voluntário, ele teve tempo. Alguns que estudam mais criteriosamente a palavra de Deus, a tentação inicial a Eva foi uma coisa precipitada e instintiva, mas Adão teve tempo de conversar com Deus na viração da tarde durante algum tempo, ele estava bem informado e ele fez porque quis, ele pecou porque quis. Mas há um pecado muito mais sério do que todos os outros, que é este pecado do capítulo 4 de Daniel. No domingo passado, nós lemos aqui um texto do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele foi convertido a Deus pela graça de Deus, estudando matemática. Ele viu que tem um Deus que ordena as coisas do universo. Ele era um professor de Oxford. Um homem de uma mente muito lúcida. Fez parte, juntamente com Cyril Joad e Bertrand Russell, dos grandes filósofos da Inglaterra. Ele que escreveu as Crônicas de Nárnia. E este homem foi muito impactado com o problema básico do ser humano, que é o orgulho. Então ele disse o seguinte: o grande pecado, ou o pecado dos pecados, há um vício do qual nenhum homem do mundo é livre. E que todo mundo detesta quando vê em outros. E de que quase nenhuma pessoa, com exceção de alguns poucos cristãos, imagina que eles são culpados desse pecado.
Não há nenhuma falta que estamos mais inconscientes de sermos culpados do que esta. E quanto mais temos em nós mesmos, mais não gostamos de vê-la nos outros. O orgulho é esta realidade que existe em todos nós. Mas eu só percebo o pecado do outro, o orgulho no outro, eu nunca vejo em mim. Eu nunca me enxergo como uma pessoa orgulhosa. C.S. Lewis chegou a dizer que um homem orgulhoso está sempre olhando de cima para baixo para as pessoas. E é claro que neste caso ele não percebe que acima dele há alguém. Você não pode olhar para cima quando você está olhando só para baixo. O orgulhoso olha assim. Mas quando nós estamos no fundo do poço, a gente clama ao Senhor. E o Salmo 130 diz: das profundezas do fosso eu clamei ao Senhor. Aí você levanta a cabeça para suplicar misericórdia. Nabucodonosor foi este homem que construiu um império, uma cidade extraordinária, Tema, que depois ele colocou o nome de Babilônia. Riquíssima, poderosíssima. E vamos ver o versículo 30. Vamos olhar para o versículo 30. Quando ele estava passeando, ele falou e disse: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu me lembro que eu estava aqui em Londrina há pouco tempo, e eu vinha numa busca de ser revestido do poder do alto. E então eu me reunia com umas pessoas para orar. Eu fui em uma casa com uma irmã, e nós estávamos ajoelhados ali no sofá. Então essa irmã começou a profetizar. E ela disse uma coisa assim: eu tenho uma grande obra para ti, meu servo. Isso já me assusta, essa ideia de grande obra. Porque tudo que é grande é perigoso, quando você tem o controle disto. Mas logo em seguida ela disse uma coisa que me assustou mais ainda, e eu saí correndo e expulsando em nome de Jesus. Ela disse: meu servo, eu escolhi essa minha serva para ser seu guia. E eu disse: sai em nome de Jesus, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Nós não temos outro guia, senão o carpinteiro de Cócoras. Essa ideia de grandeza, ela invade a vida da gente. E ele disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Estamos em perigo real. A questão básica do Evangelho é a palavra humildade. Nós vamos ter que andar devagarzinho, porque isso é muito importante.
a palavra humildade. Vamos citar 3 textos que da vez passada nós passamos por cima. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios 3, 34. 3 vezes a Bíblia nos chama a atenção para esta questão. Certamente, ele escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Deus escarnece os escarnecedores, os petulantes, os soberbos. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Está aí. Não está aqui? Lá no meu está. Antes, ele dá... Pode ler, é esse mesmo. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas quem é humilde nesse mundo? Me mostra um ser humilde nesse planeta. O menininho na escola foi considerado humilde, educado, estudioso, bom colega, sempre serviçal, e a turma resolveu dar-lhe um título de o the best em humildade. Mas logo em seguida o professor tirou. Sabe por quê? Ele pendurou no uniforme. Então, Agostinho dizia que a humildade é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem. Porque no dia que ele souber que é humilde, ele vai se orgulhar da humildade que tem. E a humildade terá se desfeito. Não existe humildade no homem natural, como não existe fé no homem natural. A humildade é o reconhecimento pelo convencimento do Espírito Santo de que o homem é soberbo porque ele é pecador. O pecado porque não crê em mim. Arrogância de não depender de Deus, de não depender de Cristo. Isto é uma operação da graça que manifesta a nossa indignidade diante das realidades desse mundo. Mas quando nós somos empinados, Deus vai ter que nos humilhar. De alguma maneira ele vai levar-nos à humilhação. Ainda em 1 Pedro 5,5, o apóstolo Pedro está falando aos líderes da igreja, e aqui ele fala desse versículo 5,5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos. Como é que nós vamos chegar à humildade então? Muitas vezes é pelo fracasso. Vocês se lembram do filho pródigo? Chamado filho pródigo, eu chamo o segundo filho, da família de 2 filhos. O primeiro filho era o legalzinho, o bonzinho, que ficou em casa. O segundo filho é o rebelde,
que vai e deixa a casa. Mas ele era um arrogante, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai deu. E o que aconteceu com aquele filho? Ele foi para o fracasso. Benditos sejam os fracassos nas nossas vidas, porque são essas escolas de quebrantamento. Ele chegou ao fim no chiqueiro do porco, e lá no chiqueiro do porco ele viu quem ele era, mas ele viu mais ainda, ele viu quem o pai dele era. E quando ele se viu, caiu em si e disse: eu tenho um pai que tem condições de fazer a minha vida se tornar diferente, e voltou. E ele voltou com uma palavra: eu não sou digno. Isto é a palavra humildade. Eu não sou digno. O outro, que era o bonzinho, em razão de não ter experimentado as bondades da misericórdia do pai, quando o irmão chegou em casa, ele ficou indignado. Porque o orgulho nos deixa indignados. Mas a misericórdia, ao permitir o nosso fracasso, ela nos põe na condição certa de que somos indignos e, portanto, podemos experimentar algo da graça de Deus. E, queridos irmãos, se nós não conhecermos isto, Deus vai nos humilhar, de alguma maneira. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 14, Jesus diz isto em três contextos diferentes. Em três contextos diferentes, Jesus fala esta mesma coisa. Portanto, não é uma frase só dada para uma história, mas ele usa isto em três oportunidades diferentes. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O contexto aqui é daquela parábola do fariseu e do publicano. Os dois foram a orar, o fariseu orava de si para si mesmo, e eu vou usar uma expressão, blasonava, se exaltava, falava blá blá blá. Falar de si mesmo. Eu não sou como os demais homens, eu não sou ladrão, eu não sou roubador, eu não sou adúltero, eu faço isto, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. Isto é falar de si. Isso é orgulho. O publicano, cabeça baixa, contrito, clamava por misericórdia e batia no seu peito: ser propício, tem misericórdia, tem compaixão de mim, ó Deus. Aí Jesus disse: este saiu justificado, porque todo que se exalta, aquele que se exalta, ele será humilhado. A exaltação é reflexiva, mas a humilhação é passiva. Na exaltação você se exalta, mas na humilhação alguém vai lhe humilhar. Vamos ver outro contexto que Jesus disse esta mesma coisa em Mateus 23, 12. Aqui ele está falando dos fariseus, que era a casta elevada do sinédrio, da religião do seu tempo, aqueles que se consideravam superiores aos outros, que não podiam tocar em pessoas que não fossem santificadas. E aí Jesus diz aí neste contexto: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Você presta atenção, a si mesmo se será.
E ainda em Lucas capítulo 14, verso 11, quando você for convidado para uma festa, para um casamento, para uma festa de formatura, não vá sentar no primeiro lugar. Quando você for para uma festa e você é convidado, fique lá atrás. Jesus disse, fica lá atrás, procure ficar lá. Para não ser que o dono da festa já tenha colocado uma mesa para você e ele lhe convide, porque é tão feio quando você chega. Eu já vi sem terra, sem teto e já vi também sem mesa. Eu já fui a alguns casamentos que você tinha a mesa e chegaram os sem mesa e invadiram a mesa. E pegam até a placa de reserva e põem debaixo. Aconteceu lá em Cascavel conosco. Nós ficamos sem mesa e aqui nós fomos expulsos. Minha mulher deixou a bolsa juntamente com os outros padrinhos e os sem mesa vieram, tomaram a mesa e chegou... Aí tivemos que catar as bolsas lá e tirar, porque esse é o estilo. Então Jesus disse assim, quando você for, não entre nessa história de ocupar o primeiro lugar, porque depois alguém vem lhe tirar de lá. E aí, nesse contexto, Jesus está falando, é preferível você caminhar pela humilhação. Vamos ver aí, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em todas as três ocasiões, o Senhor está chamando a atenção. Por quê? Porque nós sofremos de uma síndrome de patamar, de palco, de púlpito, de plateia. E é difícil estar em posição elevada e não ter um autoconceito de nós mesmos. É muito difícil. Eu sofro com esta síndrome. O orgulho é o pecado mais antigo do universo. Ele começou lá no Jardim do Éden. Nós já vimos isso aqui num outro, quando Lúcifer quis assumir o altar de Deus. O mais disseminado, embora seja o mais disfarçado. A gente não olha, é difícil ver. E contudo, ele não demonstra que esteja enfraquecendo com a idade. Apesar de tão antigo, parece que ele tem uma vida renovada. Uma vez um pregador disse aqui, nessa igreja, que o orgulho, orgulho, ele tem dois Os. Orgulho. Quando o primeiro O cai, o outro permanece em pé. Ele nunca cai. Ele fica sempre pronto para dizer. Se não morreu, cai. Morreu não, está ali. Eu conto uma historinha dessas antigas bobas, mas era a história de mamãe. Na cidade havia Pedro 100. Pedro 100 era um homem que tinha, de tudo ele tinha 100. 100 fazendas, 100 lojas, 100 edifícios de apartamento. Eu vou modernizar aqui. De tudo ele tinha 100. Mas houve um revés na vida dele e ele ficou sem nada. Perdeu tudo. E ele pedia esmola na frente da cidade. Ele dizia assim, dê uma esmolinha a Pedro 100. Que ontem teve e hoje não tem. Se quiser, dê. Se não quiser, vai para o inferno. Então, ela dizia assim, ele perdeu tudo, só não perdeu a pose, o orgulho, a grandeza. E isto é muito frequente. O orgulho é a adoração idolátrica de nós mesmos e a religião do inferno.
Quando Deus tirou o povo, vamos dar uma olhada nesse texto, tirou o povo do Egito e conduziu para a cidade, Deus chamou a atenção do povo. Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 11, Deuteronômio 8, de 11 a 18, nós vamos dar uma olhadinha assim, vendo o que o texto quer dizer. Guarda-te de não te esqueças do Senhor, teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Primeiro, volta aqui só, querido, guarda-te. O verbo guardar é um verbo em português que vem de origem francesa, que significa regarder, que significa manter perante os seus olhos. A gente guarda e não sabe onde está. Minha esposa e eu estamos numa fase que a gente diz assim, olha, quando guardar alguma coisa, conta para o outro. Porque às vezes a gente guarda de tal maneira que não acha mais. Tem coisas lá em casa que estão guardadas que sumiram. Então, guarda significa mantenha perante os seus olhos e não te esqueças do Senhor teu Deus. Cuidado, por que a ceia deve ser sempre repetida? Para não esquecermos, é lembrança, para a gente lembrar. Nós somos uma raça que esquece das coisas. E para cumprir os mandamentos, os juízos, os estatutos que hoje ordenam. Vamos ao versículo seguinte. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção. A gente, eu já vi isso muito, com 41 anos de pastorado aqui, eu vi alguns casos. Pessoas que tiveram uma vida difícil, vieram de circunstâncias familiares difíceis, com pobreza. E depois que eles vieram para a igreja, tiveram um bom sucesso, um êxito, se desenvolveram, ficaram gordos. Não vamos já verificar o que é isso. Ficam nédios. E dão coice. Precisaram de Deus na penúria, mas quando fica forte, Deus está chamando a atenção. Cuidado com isto. Vocês podem cair nessa confusão aí. Você fica forte e acha que foi você que conseguiu. Vamos ver como é que o texto vai dizer. Se eleve o coração. Sim. Vamos voltar aqui. Se eleve o teu coração. O teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perderneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Está vendo? Ele está dizendo, olha, cuidado, porque essa é uma tendência muito humana. Não! Fui eu que consegui isto. E se esquece de que foi o Senhor que te deu força,
que te deu saúde, que te deu condição, que te deu inteligência, que te deu oportunidade, que te deu possibilidade. Todos nós sofremos com essas questões. A frase da minha sogra: o dia do benefício é a véspera da ingratidão. O sujeito recebe um benefício hoje e aí ele é ingrato amanhã. O que é isso? Orgulho, meu filho. Orgulho. Então, Deus estava dizendo: cuidado, meu povo, porque vocês vão ficar soberbos, achando que vocês são donos do mundo. Vamos ler Deuteronômio 13, 15. Perdão, Deuteronômio 32, 15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Olha aqui, ó. Engordando-se o meu amado. A palavra no hebraico é Jesurum. Há um ano atrás nós falamos sobre esse assunto aqui. Quando você fica nédio, gordo, você dá coice. Cavalo magro não dá coice, porque ele não tem nem força. Mas quando fica forte, acha que pode, e aí larga Deus. Rebela-se contra o Senhor, faz as coisas por sua própria conta. Ele disse: o meu amado, o meu povo, a minha igreja, a igreja de Laodiceia, de nada tenho falta, sou rica, sou abastada. E não sabes que é uma miserável, e pobre, e cega, e nua. Essa é uma tendência humana, de quando você sobe os degraus, você se torne soberbo. Se esqueça do Senhor. Muita gente tem caído nessa história. Eu quero agora ser o mais rápido possível. O orgulho gera autonomia, que por sua vez promove a dispensa de Deus na prática. O orgulhoso pode até dizer que crê em Deus, mas vive como se Deus fosse um estepe. Só se lembra dele nos momentos de crise. Quantos de vocês, por favor, motoristas, quantos de vocês calibram o estepe? Só vi 1, 2, 3, agora 4. Normalmente nós esquecemos de estepe. Um mecânico me disse que pelo menos uma vez por ano nós deveríamos calibrar o estepe. Mas estepe é estepe. A gente só lembra de estepe quando fura o pneu. E na vida espiritual, muitas vezes Deus só é lembrado para ser o ajudador. Isto é a teologia de Eva. A Bíblia diz que Eva concebeu um filho com o auxílio do Senhor. Deus te ajude, não senhor. Não senhor. Que Deus nos guie, nos dirija. Ele que seja o tudo na nossa vida e nos governe. Nabucodonosor foi um homem que achou que a grande Babilônia foi construída com o seu poder para a sua majestade. O que é orgulho? Orgulho é um apetite exagerado por receber reconhecimento, por receber elogios. Preste atenção, você gosta de receber elogios? Não responda para mim. Quando você não recebe um elogio, como fica? Como fica o coração?
depois de você ter feito uma coisa boa, como é que fica? É para diagnóstico, só isso aqui. Para você saber se você é ou não orgulhoso, porque eu não passei em uma. O orgulhoso nunca se sente satisfeito. Existe um descontentamento crônico. É característica do orgulhoso, ele está reclamando. Passou aí? Passou? Nota 10 ou mais ou menos? Quantos de nós está satisfeito? O orgulhoso é ingrato por natureza. Depois que eu falei aqui, e passados 30 anos, eu nunca tinha recebido uma pessoa para agradecer os casamentos, comecei a receber agradecimentos. Mas é interessante, é muito difícil alguém ser grato. Não, eu merecia. Eu merecia. O orgulho, ele nos mantém numa posição de importância. Eu olhei para a Benedita e me lembrei. O soldado alemão, ariano, sofreu, lutando na Segunda Guerra Mundial, uma bala. Foi atingido por uma bala e estava sangrando, levaram para um hospital e disseram assim, e ele era o único preso que estava sendo atingido, que estavam deixando morrer. Aí disseram assim, você quer uma transfusão de sangue? Ele disse, só se for de um alemão. Só se for de um alemão. Morrendo, mas não deu o braço a torcer. Lá na África ele queria sangue de alemão. O orgulhoso não é ensinável. Eu estava lendo um pastor contando a história dele, eu disse, mas isso acontece comigo, mas frequentemente. A gente vai para um lugar que eu não sei. E hoje já tem o GPS que ajuda, mas para um tal lugar que eu não sei, quem disse que eu pergunto? E a minha esposa diz, para o carro e pergunta. E quem diz que eu pergunto? Agora eu quero ver quais são os homens corajosos aqui que levantam a mão e dizem que também fazem a mesma coisa. Olha aí, ó. A grande maioria dos homens, tudo orgulhoso, não pergunta. Aí é minoria. Nós achamos que podemos. É humilhante perguntar. Não é isso? É humilhante perguntar. O orgulhoso não pode ser, ele não pode ser ensinável. Ele é soberbo. O orgulhoso está sempre num sindicato. O sindicato é característica de orgulhoso, porque ele está defendendo os seus direitos, ele tem direitos demais. Você não vai encontrar sindicato da graça.
na graça são mendigos que ficam na porta esperando as migalhas que caem. O orgulhoso não suporta a repreensão. Eu sofro deste mal quando minha mulher me repreende. Eu a chamo de Dona Belinha. Dona Belinha era minha mãe. Ela já morreu em 92. Para de querer me ensinar. Ou para de querer me corrigir. Isso é orgulho. O orgulhoso é crítico. E ele odeia o orgulho nos outros. Mas nunca se vê como um orgulhoso. Ele vai dizer assim: não, eu tenho um certo cuidado. Eu não sou orgulhoso. É orgulhoso, sim. É orgulhoso. A crítica é uma das marcas registradas dos orgulhosos. E o orgulhoso tem muita dificuldade em orar. Na escola da oração de André Murray, ele diz: é preciso desapiar do seu cavalo e prostrar-se como um cavalheiro que se ajoelha diante do seu Senhor. Quem não é humilde nunca vai orar. Ele vai exigir. A teologia da atual, ela é chamada de decreta. Você ordena que Deus faça. É essa teologia da prosperidade, em que você diz a Deus que Ele é obrigado a fazer. Isso chama-se teosofismo cristão. É a ciência cristã invadindo o evangelho da graça. Não, senhor, você não vai ordenar nada. Você vai clamar ao Senhor da misericórdia que Ele faça, se for a sua vontade. O orgulhoso detesta a doutrina da graça plena. Pode até admitir a graça, mas não graça plena. Uma graça conduzida. É graça, sim, mas, pronto. Quando bota esse mas, é sinal de orgulho que eu não posso aceitar a suficiência de Deus. Nabucodonosor se exaltou, mas Deus o humilhou por 7 anos. Tem gente que precisa de um processo de humilhação maior. O processo de humilhação maior que eu conheço na Bíblia é o de Moisés. Moisés era uma pessoa que foi educada no Egito e tinha todo o perfil de um conquistador, e ele queria fazer isso no muque. Mas quando ele matou aquele soldado, ou aquele egípcio, ele precisou ir para a escola da humilhação. E ele teve que ir para o deserto para ser quebrantado. Eu já contei aqui para vocês, um dos homens que me procurou para fazer um casamento. Eu sempre gosto dessas mesmas histórias porque elas são fortes. Ele queria que eu fizesse o casamento da filha. A palavra dele foi a seguinte: a minha filha comeu a sobremesa antes do prato principal.
Isto faz muitos anos atrás. Ele disse: eu procurei aqui um padre e um pastor para fazer o casamento da minha filha e não achei ninguém. E me indicaram para o senhor e eu vim aqui contratar seus serviços. O senhor faz o casamento da minha filha? Eu disse: não, eu não faço casamento. Casamento só quem faz é Deus. Mas eu posso participar de uma cerimônia em que nós vamos falar do Evangelho, do Deus que casa a gente. Qualquer coisa serve. Eu tenho que dar satisfações para a sociedade. Perfeitamente. É só por isso? É só por isso. Não. Eu pedi a Deus lá pelos anos de 1968, quando assisti um filme Para Todo Sempre, a história de Peter Marshall, onde havia uma frase que dizia assim: Deus, pela sua graça e pelo seu poder, faze-me sempre parte da solução dos problemas das pessoas e nunca parte dos seus problemas. E eu pedi a Deus que essa frase fosse meu lema de vida. Eu quero ser parte da solução. Tá bom? Então, se for para a solução, Senhor, usa-me. Tentei falar do Evangelho para ele e ele disse assim: senhor pastor, eu estou lhe contratando para fazer o casamento da minha filha. Não me interessa esse negócio de evangelho. Eu sou ateu. Eu não tenho interesse. Falando forte, assim. Você via que a convicção do homem era inabalável. Eu pensei cá comigo e disse assim: bem, vai ser uma oportunidade de eu pregar o evangelho no dia do casamento. Não tenha conversa. Tá bom, tudo bem, vamos, acertamos o dia. Quanto custa o seu trabalho? Eu disse: o senhor não tem dinheiro para pagar. Aí tinha que mexer um pouquinho com o orgulho dele. Como assim? É uma fortuna? Eu digo: não, foi pago já isso aí, e quem pagou, pagou com sangue. E o preço disto é: de graça dai o que de graça recebeste. O senhor não tem poder, não tem dinheiro para pagar a graça de Deus. Olha, pastor, eu não quero saber mais de evangelho. O senhor já está querendo... Eu tentando entrar um pouquinho e ele foi cortando. Tudo bem, no dia, nós fomos, minha esposa e eu fomos no Canadá, estivemos lá sentados, aí veio a hora e o evangelho. Opa, pregar o evangelho. Pregamos e tratamos da graça de Deus de transformar água em vinho, e não é isso que Jesus queria fazer no casamento, porque até a mãe dele disse: olha, está faltando. E ele disse assim: mulher, não chegou a minha hora. E aí falei sobre a transformação do bandido num santo, do ladrão na cruz, e falei do evangelho e tal. Terminamos, sentamos lá na mesa, estavam com os amigos, outras pessoas conhecidas, estávamos ali quando chegou o pai da moça e disse assim: pastor, todo mundo gostou. E eu estou aqui para saber quanto eu lhe devo. Eu disse: eu já lhe disse, doutor, que esse trabalho aqui não tem preço, já foi pago e tal. E aí comecei a falar do evangelho de novo. Ele disse: não, o senhor já falou demais, para o meu gosto hoje. E foi-se embora. Uns 4, 5 anos após esse casamento, a sua esposa me liga um dia e diz assim: Glênio, meu marido está na Santa Casa, em estado terminal, e ele quer falar com você. Eu fui lá na Santa Casa, ele estava todo entubado. Eu disse: você me deu 2 carreiras, mas hoje você não vai me fazer correr, não. Hoje chegou o meu dia. E eu comecei a falar do evangelho para ele, e ele descia as lágrimas, rolando pela face. E eu fui falando, e ele disse assim: Glênio, Deus é misericordioso mesmo. Ele precisou me dar esse câncer para eu chegar no fim de mim mesmo. Aqui estou eu. E o que eu faço?
Você não faz nada, Pedro. Jesus já fez tudo. Agora você recebe aquilo que ele deu. Eu disse, eu recebo. Ali conversamos mais um pouco, ele recebeu a Cristo. Pela madrugada, ele chamou a sua esposa e disse assim, por favor, leia aquele salmo do bom pastor. Eu estou indo para a casa dele, eu vou esperar você lá. No dia do velório, ela me contou essa história, nós fizemos uma palavra. Você acha que você ganha de Deus? Deus resiste ao soberbo. E ele humilha o soberbo para dar graça ao humilde. Não pense você que a sua soberba vai ganhar de Deus. Eu dou graças ao Senhor porque ele humilhou Nabucodonosor. E Nabucodonosor, no final, no verso 34, eu quero só terminar lendo este texto. Mas, ao fim daqueles dias, 7 anos, pastando, comendo capim, os seus cabelos cresceram como as penas das aves, as suas unhas como unhas de carcará, de águia. 7 anos como um zootropo, um animal humano, um bicho, sob a poderosa mão de Deus. Deus providenciando um quebrantamento. No fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Como disse C.S. Lewis, o orgulhoso sempre olha de cima para baixo. Agora o quebrantado olha de baixo para cima. Eu disse ao Pedro, lá naquela cama, Deus te botou aqui, Pedro, para você poder olhar para cima, porque você só olhava para baixo, na sua arrogância. Levantei os olhos aos céus, e quando eu levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento. 7 anos de loucura. E eu bendisse o Altíssimo. Lembra-se que este é o nome. Ainda há pouco vocês cantaram aqui, El Elyon, o seu nome, que não tem outro igual. É o Altíssimo que governa céus e terra, que tem controle de fio de cabelo. E louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é de eternidade a eternidade, é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O culto de Nabucodonosor foi proveniente de um quebrantamento que Deus mesmo providenciou para salvá-lo. Nós não podemos enfrentar a grandeza da misericórdia de Deus, porque isso aqui é misericórdia. Nossos sofrimentos, nossas lutas, nossas dificuldades, nossas doenças. Ainda hoje um irmão amado, ao chegar aqui, disse, Glênio, meu irmão, me conta essa história do seu câncer. Eu digo, meu amigo, eu estou nas mãos do Altíssimo. Eu estou nas mãos do Todo-Poderoso, porque já estão lhe botando na sepultura. Eu digo, eu vou na hora certa, quando o Altíssimo determinar. Eu posso morrer de outra coisa, mas eu estou nas mãos dele, descansado na suficiência de Deus. Não estou aqui
falando da boca para fora, não estou dizendo exatamente aquilo. Estou seguro, bem seguro na potente mão de Deus. Meus irmãos queridos, não existem acidentes de percurso nas nossas vidas. Existem providências de quebrantamento do Altíssimo para nos levar dessa arrogante atitude de soberba, para nos quebrantarmos de joelhos diante do Altíssimo e ficar quietos, dizendo: Pai, bendito sejas tu, que tem me permitido passar pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu não deixas de estar comigo, tu estás comigo para sempre. Durante essa semana a gente tem lutado aí com casos familiares de doenças, de problemas, e às vezes a gente perde o sono, e uma noite dessas aí eu fiquei. Vou para um lado, vou para o outro, e aí o Senhor disse: o que é que você vai ficar fazendo aí agora aí com insônia? Vem para mim o colo. E aí foi no colo dele que eu encontrei descanso, como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Mas isto, ele tem que quebrantar o meu orgulho, porque eu sou orgulhoso. Senhor, tem misericórdia de nós. Quebranta-nos. Remove. Retira de nós. Eu li para os homens essa semana uma oração em que um político americano fazia todos os dias essa oração. Essa oração foi encontrada no bolso dele quando ele foi assassinado. Ele diz na oração que ele está disposto a ser esmigalhado, a ser quebrado, conquanto que ele fique somente com aquela cruz rude, que é a cruz da libertação. E ele termina dizendo assim: assim como tu esmigalhaste o meu irmão João, quebranta-me, para que fique somente a tua graça na minha vida. Quem deu essa oração foi Robert Kennedy. Estava no bolso do seu paletó no dia em que ele foi assassinado. E eu disse para os homens: nós vamos ter muitas surpresas agradáveis nos céus. Que gente que você acha porque é diferente de você, ele não vai estar lá. Ele vai estar lá por causa da graça de Deus na vida dele. E nós não vamos, muitos de nós não vamos estar lá por causa do nosso orgulho, por causa da nossa soberba. Não vai ser o pecado qualquer que vai impedir, mas sim o pecado do orgulho, que é aquele que nos mantém distante da confiança em Jesus Cristo. Que Deus nos dê graça para olhar para o Senhor. Não terminei esse capítulo não, viu? Ainda vamos olhar nesse capítulo o assunto mais difícil da Bíblia. Isso quando eu voltar do meu querido paraíso. Eu vou passar uns diinhas no fim do mundo, desligado, lá no Piauí. Então vocês orem para que Deus nos dê graça de conhecê-lo mais intimamente, enquanto estivermos andando no meio do mato e conversando com ele, tá? E aí nós vamos voltar falando sobre o assunto mais difícil. Qual é o assunto mais difícil da Bíblia? Alguém pode me dizer? Eu dou um presente. Assunto mais difícil da Bíblia. Não, isso é fácil. Jesus disse assim: vinde a mim e eu te darei descanso. Também é fácil. O Espírito Santo convence.
O assunto mais difícil da Bíblia. Fé. Fé é fácil. Jesus é o autor da fé, ele dá fé. Assunto mais difícil da Bíblia. Rendição também. Quem foi que falou? Soberba. Soberba. Não, soberania. O assunto mais difícil da Bíblia é soberania. O assunto mais difícil de se entender na Bíblia é soberania de Deus. No dia que alguém entender soberania de Deus, viu? A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer o poder de Deus e as Escrituras. E a soberania de Deus. Deus é soberano e não cabe na cabeça da gente. Que tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, tem um propósito de Deus e neste universo. Nada, você vai verificar quando ele vai dizer assim: ninguém pode resistir à sua vontade. Ninguém. É difícil a soberania de Deus. Ok, graças te dou, eu te dou, por quê? Pelo preço que pagou. Jesus pagou um preço alto, não foi? Para libertar você e eu da nossa soberba. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.